um conhecimento anatômico fundamental para quem está em formação na medicina e nas outras profissões da área da saúde. A vascularização cerebral no seu aspecto de drenagem venosa, um assunto importantíssimo, porque está relacionado inclusive às doenças cerebrovasculares, que são um verdadeiro problema de saúde no nosso país. Eu sou Eduardo Jucá e nós estamos novamente em Conexão Neural. Esse vídeo complementa um vídeo nosso anterior aqui no canal sobre a vascularização cerebral no seu aspecto de irrigação arterial. Eu vou deixar o link desse vídeo anterior na descrição dessa nossa conversa atual. Mas é importante saber que todo aquele volume sanguíneo, e a gente sabe que 20 a 25% de todo o débito cardíaco ele se direciona à irrigação do encéfalo, todo esse volume sanguíneo ele precisa retornar para a circulação geral. E isso é feito por meio da drenagem venosa. Vamos entender como isso é feito. Para entender a drenagem venosa cerebral, é importante recuperar um conceito que nós falamos sim naquele vídeo anterior sobre a irrigação arterial, de que no cérebro nós não temos uma correspondência tão exata como existe no resto do corpo, nos outros órgãos, em que eu tenho uma artéria e uma veia praticamente paralelas, muitas vezes com o mesmo nome, a artéria poplítea e a veia poplítea, a artéria pulmonar e a veia pulmonar e assim por diante. No cérebro eu tenho um desacoplamento do sistema de irrigação arterial com o sistema de drenagem venosa. E para que eu entenda a drenagem venosa cerebral, é fundamental que eu tenha o conceito de seio venoso da dura mater. Seio venoso da dura mater é um compartimento que recebe a drenagem das veias, é um compartimento de baixa velocidade, de baixo fluxo, que vai receber essa drenagem venosa e que vai direcionando o sangue venoso cerebral até que ele chegue nos forames jugulares, principalmente, para que o retorno venoso cerebral se dê por meio das veias jugulares, que a gente conhece, estão ali no pescoço, em íntima relação com as artérias carótidas. Então, os seios venosos, que são compartimentos de paredes da dura mater que se descolam para conter esse componente sanguíneo, são componentes fundamentais desse verdadeiro sistema. Então, eu terei sim veias cerebrais e eu vou separá-las em um sistema de veias profundas e em um sistema de veias superficiais, sobretudo no córtex, mas eu terei a participação dessas estruturas muito peculiares do sistema nervoso, próprias do encéfalo, que são os seios venosos. Então veja, por exemplo, o maior seio venoso que eu tenho no encéfalo é o seio sagital superior, e ele recolhe drenagem venosa dessas veias corticais superficiais. Há outros seios venosos muito importantes, por exemplo, o seio sagital inferior, o seio reto, que fica na linha mediana, na tenda do cerebelo, ali no limite entre os compartimentos supratentorial, e esses seios principais vão acabar confluindo para um ponto que fica na região correspondente próximo à nuca, que eu vou chamar de confluência dos seios, ou, para quem gosta dos epônimos, na tórcula de hierófilo. A partir dessa confluência dos seios que recebe o seio sagital superior e o seio reto, eu tenho a saída para um lado e para o outro bilateralmente dos seios transversos. Os seios transversos, próximo à região mastoide de cada lado, vai sofrer uma curvatura para baixo e a partir desse momento a estrutura vai se chamar seio sigmoide. E o seio sigmoide vai terminar nos forames jugulares em continuação com as veias jugulares que vão drenar, aí sim, o componente venoso cerebral de volta para a circulação geral. Agora, diversas veias importantes e alguns outros seios secundários vão acabar drenando também para esse sistema de seios. Então é importante reconhecer a participação de cada um
e também a importância de uma eventual coagulação nessa região, de uma eventual trombose. A gente pode começar a deduzir algumas conclusões clínicas desse conhecimento. Por exemplo, uma trombose venosa central, uma coagulação dentro de um seio venoso da dura mater. Será que ela vai ser mais grave numa região anterior do seio sagital superior ou numa região posterior? Obviamente vai ser mais grave em uma região posterior, porque aí eu terei obliterada a drenagem venosa de um território encefálico muito maior. Isso é um conhecimento também aplicado em cirurgia, embora esse vídeo não se direcione especificamente para quem está na área de neurocirurgia, mas sim para quem quer um conhecimento amplo aí sobre a neuroanatomia. Porque na cirurgia eu tenho a possibilidade, em casos de necessidade, de fazer uma ligadura do seio sagital superior se eu estiver em uma região bem anterior, ali no seu terço anterior. Mas eu não posso sacrificar o seio sagital superior em uma região mais para trás, mais posterior, porque aí eu estarei comprometendo a drenagem venosa de uma vasta região encefálica. Então, essa ilustração nos permite também observar um pouco do sistema profundo de drenagem venosa, em que eu terei as veias cerebrais internas, uma de cada lado, bilateralmente, se unindo às veias basais, que recolhem a drenagem venosa ali da base do cérebro, um pouco da base do lobo frontal, também do hipotálamo. De cada lado, essa veia basal, para quem gosta de epônimo, é a veia basal de Rosenthal. A gente ainda vai ter um vídeo aqui no canal falando desse assunto, de epônimos. E elas se reúnem, essas 4 veias então, as veias cerebrais internas e as veias basais, em uma veia importantíssima chamada veia cerebral magna, ou veia de Galeno, que pode ser a sede de aneurismas em recém-nascidos, em bebês. Pois bem, a veia cerebral magna, ou veia de Galeno, juntamente com o seio sagital inferior, vai desaguar no seio reto. E o seio reto, a gente já viu que junto com o seio sagital superior, desemboca na confluência dos seios, a partir daí, seios transversos, seios sigmoides, veias jugulares. Então essa é uma visão ampla do sistema de drenagem venosa cerebral. E quanto à parte superficial, é muito importante, porque vai drenar o córtex cerebral, que é a estrutura mais nobre de todo o sistema venoso central. Então nós temos veias superficiais que se situam nos sulcos, entre os giros do córtex, e vão drenando para onde for mais perto. Aquelas veias mais próximas ao seio sagital superior vão drenar diretamente para ele, porém, algumas veias superficiais vão drenar para uma grande veia que se situa aqui na fissura lateral, ou na fissura de Sylvius. E eu vou dar ao nome a essa veia de veia cerebral média, uma veia muito importante ali na fissura de Sylvius. Eu terei também veias importantes que podem comunicar, ou como a gente fala em anatomia, anastomosar a veia cerebral média com o seio sagital superior. E a localização dessas veias superficiais, ela não é muito constante em todos os indivíduos. Ela pode variar um pouco, diferentemente das veias profundas, cuja localização é absolutamente constante. Mas no indivíduo eu posso ter uma veia superficial um pouco mais anterior, em outro um pouco mais posterior, mas é importante que eu saiba que, em geral, há uma veia dominante que liga a veia cerebral média ao seio sagital superior. É uma veia muito importante, porque é a mais calibrosa aí da parte superior do córtex e ela tem um nome bastante reconhecido no meio cirúrgico, que é a veia de Trollar, ou então a veia anastomótica superior. De uma maneira correspondente, eu também tenho uma veia dominante aqui no aspecto inferior do córtex, sobretudo aqui no lobo temporal, que comunica a veia cerebral média na fissura lateral com o seio sigmoide ou o seio
transverso. Em alguns indivíduos ela pode desembocar ainda no seio transverso, em outros no seio sigmoide. Ela será correspondentemente a veia anastomótica inferior, ou eu posso chamá-la também de veia de Labé. Então, por que são importantes essas veias? Eventualmente, em um traumatismo craniano, elas podem ser afetadas e aí vão gerar consequências clínicas mais importantes, com o engurgitamento cerebral, com o edema cerebral, porque eu tenho o sangue que vai pela irrigação arterial, mas que não consegue retornar pela drenagem venosa, e também em planejamento cirúrgico. Eu preciso prever e tomar cuidado de onde estarão essas veias para que eu não as lese no momento de uma abordagem cirúrgica. Na abordagem de alguns tipos de tumores também específicos, como os meningiomas, que são tumores bastante frequentes no adulto, é preciso que eu me programe para preservar as veias e evitar, assim, infartos venosos que tenham consequências clínicas potencialmente graves para os pacientes. Aqui a gente tem uma outra visão do sistema de drenagem profunda. E aí aquelas veias que a gente já citou, como as veias cerebrais internas e as basais, veias basais de Rosenthal, compondo a veia cerebral magna que vai desembocar depois no seio reto. Aqui a gente tem uma visão um pouco mais detalhada, mostrando que as veias septais e a veia tálamo-estriada, que tem uma importância prática fundamental na endoscopia ventricular, por exemplo, elas vão atuar na composição final das veias cerebrais internas. Então a gente vai vendo que tudo isso forma um sistema de drenagem venosa cuja via final comum vai acabar sendo as veias jugulares. E aqui mais uma visão global mostrando o seio sagital superior, o seio sagital inferior, o seio reto, seios transversos, seios sigmoides. A gente precisa dar uma palavra sobre os seios cavernosos. Eles ficam muito próximos à região da sela túrcica. Na verdade, eles são uma estrutura bilateral de cada lado da sela túrcica e eles têm componentes muito importantes. Eu posso citar, para começo de conversa, as artérias carótidas, depois que elas penetram no crânio, fazem um trajeto dentro dos seios cavernosos, então correm o risco de lesão dentro desses seios. Outros componentes importantíssimos, estruturas neuroanatômicas que passam pelo seio cavernoso, são alguns nervos cranianos importantíssimos. E aí a gente está falando do nervo oculomotor, do nervo troclear, do nervo oftálmico, que é a primeira divisão do nervo trigêmeo, do nervo maxilar, que é a segunda divisão do nervo trigêmeo, mas com atenção muito especial para o nervo abducente. Porque esses outros nervos cranianos que a gente citou, eles estão situados na parede dural, porque é de dura mater, como a gente já comentou, do seio cavernoso. Mas o nervo abducente, o sexto nervo craniano, ele está no interior do seio cavernoso. Ou seja, esses nervos podem sofrer lesão com déficit em uma situação chamada trombose do seio cavernoso, que é resultante, por exemplo, de infecções otorrinolaringológicas, de infecções na face, dos seios da face, porque a infecção pode se propagar por contiguidade até o seio cavernoso, que é responsável pela drenagem venosa de uma boa parte dessa região, e sofrendo uma trombose com consequente inflamação nesse local, pode levar a déficit desses nervos. Então, uma causa importante a ser pesquisada quando há déficit da atuação desses nervos é trombose ou lesão, ou eventualmente até um tumor localizado no seio cavernoso. Bom, o seio cavernoso, por meio dos seios petrosos, ele vai acabar drenando também para, numa via final comum, para os seios sigmoides, e os seios sigmoides lá para as nossas já conhecidas veias jugulares. Então, buscando oferecer um esquema geral da drenagem venosa, a gente pode observar nesse diagrama, em que as veias menores vão acabar confluindo, drenando para veias maiores ou para os seios venosos da dura mater e acabam drenando para as veias jugulares.
Então as veias cerebrais internas, que têm participação das tálamo-estriadas e das septais, junto com as cerebrais basais, constituem a cerebral magna, que junto com o seio sagital inferior, desembocam no seio reto. Seio reto mais seio sagital superior, desemboca no seio transverso, para onde drenam também os seios petrosos superiores. Seio transverso faz uma curvatura, constitui o seio sigmoide, onde desembocam os seios petrosos inferiores, e então, desembocando nas veias jugulares, isso vai constituir a drenagem venosa cerebral, que importa para nós em vários momentos. Por exemplo, a gente pode citar em uma endoscopia ventricular. Aqui a foto de uma terceira ventriculostomia endoscópica, em que a gente pode observar a veia septal, a veia tálamo-estriada, e elas são referências, por exemplo, para que a gente adentre o terceiro ventrículo através do forame de Monro para realizar a terceira ventriculostomia. A gente já viu que essas duas veias vão contribuir na formação das veias cerebrais internas e seguir todo aquele diagrama do qual a gente já falou. Então, esses eram alguns dos aspectos mais importantes da drenagem venosa cerebral. E a gente pode observar nas peças anatômicas, e eu vou pedir o auxílio aqui dessa ilustração belíssima do Netter, que é uma fonte que a gente utiliza bastante, para que a gente tenha mais uma visão ampla. Percebam os seios cavernosos de um lado e do outro da cela túrcica. Eu tenho também seios intercavernosos ligando os dois. Por meio do seio petroso vai desembocar ali no seio sigmoide, depois que o seio transverso já fez a sua curvatura. O seio transverso resultando então do seio sagital superior com a união com o seio reto aqui na confluência dos seios. Então a gente vê a importância dos seios venosos da dura mater aí na anatomia da base do crânio. Ou seja, é uma estrutura, é um sistema bastante interessante e fundamental de a gente conhecer quando está estudando a neuroanatomia, porque vai ter influência, sim, em diversas manifestações patológicas, situações clínicas, e o profissional de saúde é obrigado a ter o conhecimento dessa anatomia para poder assistir o seu paciente da melhor forma possível. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem vai se beneficiar dele. Assine o nosso canal para receber sempre as melhores dicas e os melhores conteúdos em neurociência. Deixe aqui o seu comentário ou interaja com a gente também por meio das nossas outras redes sociais. Obrigado pela atenção e até a semana que vem, quando estaremos novamente em Conexão Neural.